E hoje, meu querido irmão, quero convidar você a mais uma vez pensar à luz das Escrituras sobre aquilo que Deus deseja falar comigo e com você. Estamos pensando já há alguns domingos, no último domingo que preguei, falei sobre a esperança. E hoje eu quero continuar falando sobre esse tema. Temos necessitado de esperança. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 3, nós leremos. O texto estará aqui na legenda. Mas pegue a sua Bíblia, esteja com ela, acesse a sua Bíblia. Será um tempo riquíssimo na presença do Senhor na noite de hoje. Diz assim o texto: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Oremos. Pai querido, ó Deus, estamos na noite de hoje diante da Sua palavra. E diante dela, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração, falando conosco e trazendo sobre nós a Sua vontade, a Sua verdade. Abra, ó Deus, o nosso entendimento. Ilumina-nos, ó Deus, pela Tua palavra. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, temos necessitado a cada dia mais de esperança. À medida em que os tempos da pandemia se passam, precisamos ainda mais olhar e ver a necessidade de proclamarmos a esperança. Por isso hoje eu quero pensar com você à luz desse texto sobre a esperança que evidencia o amor de Deus. E eu quero começar esse tempo de reflexão contando uma história para você. A história de um rei e um servo. Conta a história que o rei tinha um servo muito fiel que andava com ele. E esse rei não acreditava na bondade de Deus. Porém, o servo, temente a Deus, continuava a anunciar essa verdade e em todas as situações ele dizia ao seu rei: Majestade, não desanime, porque Deus é bom. O servo continuamente dizia: olha, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E a majestade não cria nessa verdade. Um dia, ambos saíram para caçar e o servo foi junto com o rei. E lá no meio da caçada, no meio do mato, uma fera atacou o rei. E naquele embate, o rei lutando com a fera, ele conseguiu se desvencilhar, mas ele perdeu um dos dedos. E perdendo um dos dedos, ficou extremamente furioso, porque havia perdido um dedo da mão. E o seu servo dizia para ele: Deus é bom. E ele ficou com tanta raiva dessa verdade, que disse ao servo o seguinte: como pode ser Deus bom, permitindo que um animal me ataque e me permitindo perder um dedo? Voltou para casa furioso e, chegando lá, mandou açoitar o servo e jogá-lo na prisão. E o servo ficou ali preso. Depois de algum tempo, o rei voltou novamente às suas atividades e voltou à mata para caçar. E caçando, aconteceu que dessa vez ele foi atacado por um grupo de nativos. E esses nativos levaram o rei preso, sem saber que era um rei, porque não falavam o seu idioma. E lá eles tinham um hábito. O hábito de sacrificar pessoas aos seus deuses, às suas entidades. Então decidiram sacrificar aquele homem que era prisioneiro para aplacar a ira dos seus ídolos. E ao fazer a inspeção, descobriram que aquele homem não poderia ser sacrificado. Não tinham noção que era o rei, pois lhe faltava um dedo. Ele era alguém defeituoso e os ídolos não aceitavam ninguém defeituoso. Então tomaram a decisão de libertar aquele homem. E aquele homem voltou para casa correndo porque não podia ser sacrificado pela falta de um dedo.
correu ao calabouço, mandou soltar o servo, abraçou e lhe pediu perdão e disse: olha, me perdoe, eu fui mal com você. Mas você ainda me diga, você ainda continua crendo que Deus é bom? E aquele servo respondeu: claro, majestade, Deus é bom, pois se não fosse você me colocar aqui na prisão, quem estaria com você na caçada seria eu, e certamente eu seria sacrificado. Deus é bom, amados. Deus demonstra o seu amor conosco. E João diz isso. Começa o capítulo 3 com essa verdade dizendo: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Amados, ter esperança em Deus é olhar para Deus e perceber em Deus o seu amor por nós. Olhar com esperança para Deus é perceber que Deus tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. João está escrevendo a sua carta, e nessa carta, que alguns acreditam, melhor dizendo, que era uma carta endereçada à igreja de Éfeso, outros dizem que é uma epístola geral. João está combatendo no capítulo 3 uma ideia bastante significativa, a ideia do gnosticismo. Não só no capítulo 3, mas em toda a carta. E o gnosticismo ensinava que a matéria era má e somente o espírito era bom. O corpo era a prisão do espírito. Então levava ao entendimento de que o pecado, quando cometido no corpo, não tinha nenhuma relação com o espírito da pessoa, e isso não exerceria nenhuma influência sobre ele, nenhuma influência sobre aquilo que ele estava para viver a nível do seu espírito. O gnosticismo cria que não havia relação entre o pecado do corpo e a salvação da alma. Por esse motivo, João vai escrever sobre a necessidade da obediência das leis de Deus, definindo o amor como a obediência principal aos seus mandamentos. O verdadeiro amor nos leva a obedecer. Por isso, a esperança se fundamenta no amor. E no capítulo 3 de 1 João vai destacar e enfatizar a grande característica cristã que é o amor. E João vai fazer então o convite de perceber o amor de Deus para comigo e com você. A esperança do cristão, amados, é a firme convicção da salvação eterna. A esperança do cristão, meu querido irmão, é a certeza de que Deus está no controle absoluto da sua vida. E uma certeza não pautada num pronunciar de palavras. Uma certeza não pautada numa forma, de um evangeliquez, como gostamos de dizer, de uma linguagem apenas para os evangélicos. A esperança é a certeza sólida, percebida no coração, sentida na alma e vivida em todas as esferas das nossas vidas, porque cremos no amor de Deus. A nossa esperança está na certeza do amor de Deus por nós. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 8, verso 17, vai dizer: esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Amados, o mundo clama e sofre por não haver uma verdadeira esperança. A sociedade está perdida nessa pandemia ainda mais, desesperada, sem ter a certeza de aonde e quando tudo isso vai terminar, onde isso tudo vai nos levar. E nós podemos declarar que Deus é a nossa esperança, e nossa esperança fundamentada, sólida, pautada no amor de Deus. A esperança do cristão, amados, é objetiva, porque ela se fundamenta na salvação. Talvez você não tenha experimentado a salvação na sua vida ainda. Talvez você não tenha entregue o coração a Cristo Jesus ainda. Mas deixa eu dizer algo para você. Há esperança para você também.
Talvez você já tenha entregue a sua vida a Deus e está longe dos caminhos do Senhor. Há esperança para você também. E essa esperança não é aquela esperança que o ditado popular diz que é a última que morre, porque essa esperança já morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, dessa maneira, podemos declarar que a esperança é um poder que nos transforma. A esperança é usada pelo Espírito Santo para realizar uma operação dentro das nossas almas, uma operação sobre nossas almas, transformar a vida de cada um de nós. A esperança demonstra e evidencia o amor de Deus, porque Deus transforma homens e mulheres pecadores em servos dele, filhos dele. E a palavra de Deus está repleta de textos de esperança. Jeremias 14, 22 diz assim: entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. A esperança está em Deus. 1 Pedro 1,13 também vai dizer o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, observe isso, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes é dada quando Jesus Cristo for revelado. Amados, precisamos estar com a mente preparada, cheia de esperança. Precisamos estar com a mente pronta para a ação, para proclamar a razão da nossa esperança, para que Cristo seja revelado em nós e através de nós. Porque os fundamentos de uma vida cristã sadia, os fundamentos de uma vida feliz com Deus, estar em colocar as nossas vidas debaixo da viva esperança que há em Cristo Jesus. Deixa eu dizer isso a você nessa noite. A nossa esperança não é um sentimento vazio. A nossa esperança não é uma profissão de palavras sem sentido. A nossa esperança está viva no Senhor Jesus, é visível, é real, é perceptível através da ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que entregaram a sua vida, pois a nossa esperança é evidenciada no amor de Deus por nós. Amado, João nos convida a observar essa esperança percebendo como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E esse amor é grande porque nós somos chamados filhos de Deus. A primeira coisa que a esperança nos faz quando evidencia o amor de Deus é nos fazer de fato perceber o amor de Deus. E João faz esse convite. Vejam como é grande o amor que o Pai os concedeu. E olha só, João era hebreu. E o hebreu ele não cresceu na cultura ocidental que eu e você crescemos. Hoje, declarar que Deus é pai, alguns dizem que Deus é pai, não é padrasto, é algo que se tornou muito banal, muito comum. Mas o hebreu nasceu numa cultura diferente da nossa e para o hebreu Deus não era o pai, Deus era o Senhor temível, o Senhor forte e poderoso. E Jesus vai então apresentar Deus como Pai. E aí lá na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, olha, quando vocês orarem, não orem a um Senhor que está distante, mas orem ao Pai, o Pai que está perto. Jesus vai nos ensinar que Deus é o nosso Abba Pai, o Paizinho querido, aquele que se compadece de nós. E aí João vai então usar dessa verdade, não mais de um Deus como o Senhor, como um julgador, como um tirano, mas como um Pai que evidencia o seu amor por nós, e o seu amor é evidenciado de maneira grandiosa, e é um convite, vejam como é grande o amor. Esse amor está evidenciado em João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus está evidenciado no derramar de Deus, entregando Jesus Cristo por mim e por você. Cristo, a nossa viva esperança.
Então Deus nos faz perceber através da esperança que é Jesus, o seu amor. João está chamando a nossa atenção, amados, a atenção da igreja, a minha atenção, a sua atenção nessa noite para o grande milagre do Pai conosco, demonstrando o seu amor. Deus está conosco. Como eu disse aqui na quarta-feira passada, Deus está com você e está com você para demonstrar o seu grande amor. E a demonstração do grande amor de Deus por nós, Paulo vai dizer em Romanos 5:8, que é: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Amados, a esperança demonstra o seu amor porque Cristo morreu em meu favor, em seu favor. Perceber o amor de Deus, amados, é de fato receber a vida que é em Jesus e desfrutar da esperança. Não é possível desfrutar da esperança sem perceber o amor de Deus. Não é possível desfrutar dessa esperança sem perceber e se sentir amado por esse Deus. Deus esse que se fez criatura, enviou o seu Filho, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo se fez carne, se habitou entre nós e mais do que isso, sofreu a nossa condenação. Como Isaías 53 diz, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Amados, o amor de Deus moeu Jesus na cruz em nosso favor para que tenhamos esperança. Então, não desperdice a esperança que há em Jesus, colocando a sua esperança nos homens. Não desperdice a esperança que há em Cristo Jesus, vivendo desesperado. Coloque a sua esperança em Deus e sinta-se amado por Ele. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que a esperança evidencia o amor de Deus porque ela vai nos identificar como filhos de Deus. João continua. O grande amor de Deus está em sermos chamados filhos de Deus. E ele vai fazer uma afirmação exclamando, dizendo o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, ao receber o amor de Deus em nós, precisamos deixar a condição de criaturas. Nós não somos mais criaturas de Deus, nos tornamos parte da família de Deus. E sendo parte da família de Deus, parte do corpo de Cristo, somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Paulo, falando sobre essa verdade em Romanos 8:17, afirma a seguinte coisa: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Ou seja, sofremos, claro, participamos dos sofrimentos e das perseguições que o servo de Deus participa, claro, mas participamos disso, amados, porque Cristo é o nosso irmão. E aí aqui colocado por João e por Paulo também como o irmão mais velho, aquele que é o primeiro, aquele que nos faz co-herdeiros de Deus, amados. E a Bíblia vai dizer que se nós, sendo os maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o vosso Pai Celeste que está nos céus, somos herdeiros de toda sorte de bênçãos espirituais que há em Deus para nós, através da esperança que há em Cristo Jesus. Jesus nos apresenta a Deus como o Pai, como eu já disse na oração do Pai Nosso. E João vai demonstrar a grandeza desse amor. Somos agora filhos. John MacArthur, teólogo, vai fazer uma afirmação lindíssima dizendo: tendo nascido de novo e recebido uma nova natureza de origem celestial, os cristãos exibem uma natureza e estilo de vida como a de seu Salvador e Pai Celestial. Se somos filhos de Deus, precisamos viver como filhos de Deus, exemplificando a natureza de Deus, vivendo de maneira agradável a Deus em plena obediência. 1 João, capítulo 3, verso 10, esse mesmo capítulo, João vai dizer o seguinte: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, que quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão.
Amados, como filhos de Deus, precisamos andar na justiça de Deus, andar no amor de Deus, amando os nossos irmãos, praticando a justiça de Deus. Ou seja, a justiça aqui não é apenas o ato de justiçar, mas a justiça aqui é toda a palavra, toda a lei de Deus. E assim seremos agentes da esperança de Deus. João está nessa maneira evidenciando a nossa nova posição em Cristo. E em Cristo, amados, nós somos santos, inculpáveis, regenerados. É como eu ouvi de um pastor esses tempos dizendo: Deus, quando olha para nós, nos vê vermelhinhos. Deus não vê branco, negro, azul, pardo, nada disso. Deus vê vermelhos. Por quê? Fomos lavados no sangue de Cristo. Deus olha para mim e para você, porque fomos lavados no sangue de Cristo, e nesse sangue nos tornamos filhos dele. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso de 22, ele vai declarar essa verdade. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Essa é a nossa posição. Somos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Em Cristo nós já estamos desfrutando do céu. Somente nele podemos obedecer. Amados, há uma música que eu gosto muito, do Arautos do Rei, que diz: se Cristo aqui está, o céu é aqui. Então, se Cristo está em meu coração, eu desfruto do céu agora, porque Deus já olha para mim como alguém que foi regenerado, como alguém que foi salvo, como alguém que é inculpável, foi justificado no sangue de Cristo, e Cristo é a minha esperança, é a minha garantia. Efésios 2,6 afirma que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição é daqueles que estão assentados nos lugares celestiais como filhos de Deus. Mas a esperança evidencia o amor de Deus, porque mesmo sendo filhos, ela vai nos confrontar com a nossa real condição. Olha o verso 2. Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Meu querido irmão, a nossa posição é de santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, mas a nossa condição real é de que ainda não se manifestou. Eu e você não estamos prontos. Na nossa posição, somos santos, inculpáveis, mas a nossa condição ainda é de servos miseráveis que precisam se santificar. Pode parecer complexo entender isso, mas como os filhos, João vai dizer que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ou seja, a nossa posição é de semelhante a eles, mas estamos caminhando para isso. João vai dizer que ainda não se manifestou. Precisamos reconhecer que, como filhos de Deus, somos pecadores. Como filhos de Deus, somos carentes da graça desse Deus. Como filhos de Deus, falhamos, reconhecendo quem somos, amados, não vestindo uma capa de falsa santidade, colocando um linguajar muito rebuscado, mudando a voz. Não! Precisamos reconhecer que somos servos, pecadores, homens miseráveis, não merecedores da graça de Deus, mas alvos desse amor maravilhoso, só assim para entender o amor de Deus. Para não cair no risco de achar que somos bons demais para receber o amor de Deus. Nós não merecíamos, mas ele nos amou. João vai confrontar a igreja com a sua realidade pessoal. Vai afirmando que a nova condição de filhos era real, mas eles ainda não estavam devidamente preparados. 1 João 2, verso 12, João vai dizer isso: filhinho, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Deus perdoou os nossos pecados. Todos eles.
mas não nos deu salvo-conduto para viver uma vida de falsidade. Não nos deu um salvo-conduto para viver uma vida pecaminosa. Deus nos chamou para perceber a nossa real condição. O que João está fazendo aqui é nos chamando para olhar para o espelho, olhar face a face e ver quem somos, confrontando a nossa natureza. A nossa condição significa olhar no espelho e saber que Pedro é pecador, é falho, que você é pecador, é falho. Por isso precisamos todos os dias nos fundamentar na viva esperança. Quero ler um texto que está em Romanos 7, de 19 a 25. Texto bastante interessante que fala isso. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento que me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Eu li os trechos errados. É a partir capítulo 7, verso 19. Me perdoe, meu irmão. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amados, a nossa condição, dita pelo apóstolo Paulo, confirmando aquilo que João diz, é miserável homem que sou. E somente através da real compreensão de quem somos de verdade, poderemos perceber o tamanho do amor de Deus dispensado a nós. Podemos perceber que a nossa esperança é muito grande porque Deus nos amou, e ter esperança é ser obediente à sua santa palavra. 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4, vai dizer isso, dizendo assim: sabendo que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Amados, é o conhecimento e a obediência da palavra que nos faz perceber a nossa real condição de pecadores. Quarto e último ponto que eu quero pensar com você é que a esperança evidencia o amor de Deus porque ela nos estimula à santificação. Verso 3 vai dizer assim: todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, como ele é puro. Este é o versículo-chave desse texto, pois viver a realidade da volta de Cristo faz diferença na conduta do cristão. Perceber que Cristo está voltando, perceber que em Cristo há esperança e o derramado amor de Deus nos faz ter uma conduta de obediência e santificação. É fundamental, amados, que em nós cresça o desejo de ser como Cristo é. É fundamental que em nós cresça o desejo de proclamar a essa geração pecadora aquilo que Cristo pode fazer por nós. 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 9, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém,
andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ouça bem, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, sem a prática da santificação, a esperança torna-se vazia, desprovida de sentido, pois a esperança nos impulsiona em direção ao amor de Deus. E o amor de Deus nos faz obedientes. E só é possível ser obediente se santificando. Há um ciclo de retroalimentação, onde a esperança só tem razão para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Meu querido irmão, não troque a esperança de Deus por um momento de prazer e efusão da carne. Não troque a esperança nesse tempo para dar vazão ao pecado. Pois aqueles que receberam o amor de Deus e declaram amar a Deus, obedecem os seus mandamentos. João 14,15 vai dizer isso. Jesus vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu quero concluir dizendo, amados, que a esperança, ela é fundamental nesse tempo. Porque ela demonstra o amor de Deus. Porque nela percebemos quem somos. Compreendemos o tamanho do milagre que recebemos. É na esperança que buscamos obedecer. É na esperança que conseguimos reconhecer que somos filhos amados de Deus. Porque a esperança do cristão não está na conquista do mundo. A esperança da vida cristã está em ser como Ele é, como Cristo é. A esperança na sua vida, meu querido irmão, não pode estar neste mundo. Ela está viva dentro de você, agindo através da ação do Espírito Santo. Ela está viva, nos reconectando com Deus. A nossa esperança é ser como Cristo.